Amém? Então, o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versos 19 a 21, diz o seguinte: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, Pai, tu és santo, Deus, tu és poderoso. Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja nos movendo nessa noite, o nosso coração, nossa mente, ó Deus, para a tua palavra, Pai, para que possamos aprender do Senhor, em nome de Jesus. Muito bem, né? Então, desde quarta-feira preguei um texto bem conhecido, um clássico lá, né, de Jeremias, que vai até o oleiro, e hoje também outro clássico de Mateus, né, os evangelhos, né? João chamando aí, né, João? Calma agora. Aí, outro clássico onde Jesus Cristo deixa bem claro que nós não devemos acumular riqueza neste mundo. Lógico, desde o início, desde o princípio da humanidade, não foi com Adão e com Eva de cara, né? Porque Deus os criou e colocou para cuidar ou para administrar aquilo que havia criado, não para acumular, para produzir, mas só para administrar o que Deus já tinha colocado. Mas aí depois, com o pecado, entra em nós também a ganância, o desejo de acumular, de ter muito mais além do que nós necessitamos. E aí acaba tendo essa necessidade de ter, de angariar, e automaticamente com esse desejo de adquirir bens materiais, nos afasta o desejo da presença de Deus, de estar com Deus, o que chama no Evangelho de ajuntar tesouros no céu, de estar na presença de Deus, as bênçãos de Deus. Então, automaticamente, quando nós pecamos, quando o homem peca lá desde Adão, eles invertem o papel. Que Adão, apesar de cuidar de toda a criação de Deus, ele não tinha ganância, não queria, não era para ele, né? Tanto que nem roupas eles tinham, né? Eles se alimentavam e administravam a criação de Deus. Agora, justamente o contrário. Agora o homem cada dia mais deseja acumular, acumular e acumular e vai se afastando de Deus. Chega um ponto que se esquece totalmente de Deus, vai cuidar dos seus negócios. Mas não é, eu quero colocar ênfase nem tanto, né? E a Bíblia deixa bem claro também que a ênfase não é tanto nem em ter as coisas, mas é não acumular tesouros no céu. Haja visto que ao longo da história o próprio Deus abençoou várias pessoas com bens materiais. Uma das formas de Deus abençoar é com bens materiais também. Não é o principal, lógico, mas também é. Então eu quero deixar bem claro que você possa pensar: é errado ter bens materiais, acumular? Não. Desde que aí não seja o seu tesouro, não seja onde o seu coração está aplicado de verdade. O mais grave, o mais errado, não é acumular tesouros no céu. Porque o texto deixa bem claro que onde está o teu tesouro, aí também está o seu coração. Agora imagina, se o seu coração não está no céu, aí sim está totalmente errado, né? E o capítulo 6 aí de Mateus, ele começa já ensinando, é como Jesus Cristo ensinando como dar esmola, ou seja, um desapego das coisas materiais, a orar, ou seja, aí já é voltar a investir no reino de Deus, jejuar para se fortalecer, né? Recentemente tivemos aí a lição na escola bíblica, na sala de adultos, né? Como jejuar. E o principal, que é o nosso tema hoje, de investir os recursos, ou seja, no reino de Deus, onde você estará investindo a sua vida, tudo que você tem, tudo que você deseja, e continua ensinando que servir somente a Deus, ou seja, acumular tesouros no céu e confiar na providência divina. Ou seja, todas aquelas pessoas que são mais mesquinhas, aqueles que cada vez querem ter mais e mais, né? Já disse uma vez, né, os antigos lá, meu avô, minha avó, que apesar da pronúncia errada, né, falar que o saco da ambição, né, da ambição, nunca tem fundo, né? Ele nunca enche. Você pode, cada vez, quanto mais tem, é assim.
né? Quando você vê pessoas adquirir aí a fortunas aí de bilhões aí, a pessoa nunca vai gastar esse tanto, não tem como. Não há necessidade de ter tanto. Mas nunca tem fim o desejo de adquirir um pouco mais. Lembrando sobre isso aí, em 1 Timóteo, né, o capítulo 6, versos 7 e 8. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Muito difícil, né, esse texto. Fosse fazer uma pesquisa, às vezes, quando eu gosto de perguntar aqui, quem estaria contente só com o que tiver de comer hoje e com o que vestir? Estaria contente? Diria que 100% de nós não estaríamos contentes. Ainda que tem pessoas que talvez nem tenha isso, ou tenha justamente isso, mas ela não está contente. Ela queria ter um pouco mais. Queria ter, né, aqueles quadrinhos lá de internet, lá de Facebook, de Instagram, né? Se você está de a pé, você passa de bicicleta, você tem o desejo de estar de bicicleta. Mas você tem uma bicicleta, você quer ter uma moto. Você tem uma moto, quer ter um carro. Você quer um carro, você quer ter um carro de luxo. Você tem um carro de luxo, você quer ter um jatinho. E aí vai. Nunca acaba esse desejo. Você nunca está contente só com o que você tem. Aquilo que é estritamente necessário. Porque os bens materiais causam isso em nós. Mas nós deveríamos estar cada dia, né, com esse desejo ainda maior de estar junto com Jesus Cristo. De colocar o nosso coração justamente no céu. Onde deve estar de fato e de verdade o nosso tesouro. Então é isso que o texto vem nos dizer. Porque em primeiro lugar, né, tendo em vista aí que o nosso tesouro deve estar no céu. Por que o nosso tesouro deve estar no céu? Porque os valores espirituais, eles não se corroem. Ou seja, quase todos os bens materiais, os valores materiais se corroem, eles se destroem, eles se acabam, né, de alguma forma ou de outra. Você tem ele aqui hoje, aí ele vai se deteriorando, e acaba se extinguindo, acaba ou perde o seu valor. De alguma forma, ele vai se corromper, se corroer. E alguns exemplos, né? Tem pessoas que gostam de acompanhar a moda, né? A moda de hoje, amanhã, é um ridículo, né? Ninguém quer mais. Você vai... a coisa melhor de você acompanhar, assim, de saber que não vai usar, você pega as fotos antigas, né? Não, já usei essa roupa, é verdade, já usei esse tipo de cabelo. Principalmente as mulheres, não é muito dado essas coisas, não. Alguns mas nem todos. Mas se acompanhar um carro novo hoje, amanhã não tem nenhum valor. Celular, então, né? Todo ano eles lançam um novo, e aí com mais uma coisa, mais um detalhe. Se você for acompanhar, primeiro eu não vou acompanhar, porque eu não tenho dinheiro para acompanhar, né? E nem estou muito interessado nisso também. Porque não acaba, não para. A beleza de hoje, né? Os jovens, né? Talvez está tão bonito hoje, amanhã, né? Talvez a aparência física já não está a mesma, né? Ao contrário de mim, né? Cada dia passa, está mais bonito, né? Porque se eu não achar, eu ainda tenho quem acha, né? Minha mãe, né? Enquanto ela for viva, eu posso falar que eu sou bonito. Porque também uma pessoa está garantida. Mas a beleza, ela não vai durar. Então, não confie na sua beleza. Não investe tanto. Lógico, vai andar mal arrumado também, né? Não vai dar. Talvez um material hoje muito valioso. Hoje não, né? Ao longo da história, sempre foi muito valioso, né? Sempre as pessoas desejaram, que é o ouro. Talvez seja um dos que difícil corrosão, mas mesmo assim ele perde o valor. Mas pensa, o que a Bíblia diz do ouro lá no céu? Alguém sabe? O que o ouro vai ser lá no céu? Vai ser o chão, né? Vai ser onde nós vamos pisar. Hoje talvez é colocado na cabeça, né? No lugar mais alto, né? Do mais destaque. Mas lá no céu é o nosso chão.
onde nós iremos pisar. Ou seja, talvez hoje é considerado de pouco, no céu vai ser considerado de muito pouco valor. Então não espere muita coisa aqui deste mundo, não aplique sua vida somente aqui neste mundo, aos valores mundanos, essas coisas que irão se corromper, se corroer, vão acabar. Mas os valores espirituais não assim. Todo investimento no reino de Deus, ele não terá fim. Tudo aquilo que você se aplicar para o reino de Deus, ele não vai acabar. Aliás, né, nós só seremos aperfeiçoados, só seremos plenos como criatura, como filhos de Deus, quando estivermos no céu. Então nós devemos investir no reino de Deus, em nós mesmos, nós devemos colocar o nosso coração no céu, estar desejosos cada dia de estar morando junto com Deus. Enquanto isso aqui, podemos adquirir bens materiais? Podemos sim, são muito bons, né? É muito útil para nós, mas só tome esse cuidado. Não coloque o seu coração neles. Não trabalhe todos os dias somente para o angariar, adquirir coisas com o simples desejo, simples objetivo de adquiri-los. Eles podem sim ser aplicados na nossa vida para a melhoria de nossas vidas. É muito bom ter uma casa onde morar, casa confortável, toda arrumadinha. É muito bom ter um carro bom para andar. É muito bom. Mas isso não é tudo na nossa vida. Porque um dia tudo isso vai ficar para trás. E aí? Já dizia o ditado antigo. Tem pessoas que vai ter que ter um caixão muito, mas muito grande para colocar tanta coisa lá dentro, para levar. Aliás, né? Não vai ter jeito de levar. Será o seu espírito que Deus te deu que vai retornar a Deus. E aí como que você vai estar lá diante de Deus, seu espírito vai retornar a Deus? Não estou falando nem de salvação, porque isso aí é um ponto fora, que somente Deus. Mas a nossa comunhão com Deus, o meu investir, a minha, digamos, a minha apresentação diante de Deus, como que vai ser? Deus, mas espera aí, né? Eu estava muito ocupado, né? Tinha que adquirir muitas coisas, né? Tinha que ter uma vida boa para os meus filhos, coisa boa, deve sim. Mas a primeira coisa que você deve dar para os seus filhos, o que é? O ensinamento de que o mais importante é a eternidade junto com Jesus Cristo. Aí depois sim, vem, você trabalha, você investe, você o educa, você dá as coisas necessárias para ele. Mas ande no caminho de Deus, coloque o seu coração no céu, porque lá deve estar o seu tesouro. E, em segundo lugar, os valores espirituais não se roubam. Pode ser que alguém chegue e apresente para você algum material que é difícil mesmo de se corroer, de se acabar, mas quase todos os bens materiais se roubam. Tem a possibilidade de ser roubado. Quase tudo, né? Como eu já citei aí, né? Dinheiro é o mais perseguido, né? Ele não tem marca, não tem jeito de você marcar ele. Se você marcar ele, talvez perde o seu valor. Seus bens materiais, quase todos, eles podem ser roubados. Mas a sua morada eterna, junto com Jesus Cristo, diria os seus galardões, como que é? Galardões, né? Dons, né? O português agora me faltou aqui, né? A flexão aí, né? Como diria o Fábio, um dia os cristões, né? Então, nesse caso, os galardões, né? Não serão roubados diante de Deus. Mas cuidado. Talvez seu carrinho tão estimado, né? Podem ser roubados. E a decepção pode ser muito grande. Talvez o investimento da sua vida inteira. Talvez a pessoa investe, trabalha, se sacrifica, passa por necessidades, por privações, para no final ser roubado e acabou toda a sua alegria. Quantas e quantas pessoas, né? Os mais jovens não sabem nem o que é isso, né?
quando o ex-presidente Collor, lá em 90, foi eleito presidente, chegou e bloqueou poupança de dinheiro, né, que estava na conta de muita gente. Cidadão lá em Ceres, né, na época eu tinha estudado lá, eu conhecia, muito rico, foi bloqueado, não sei quanto de dinheiro dele lá, infartou na hora, foi para o hospital e morreu. Ou seja, o coração dele estava no dinheiro, nos bens materiais que ele tinha. Quando foi bloqueado, quando ele perdeu aquele dinheiro, ele não resistiu e morreu. Então, às vezes, as pessoas investem a vida inteira em algo que vai acabar, que vai ser roubado, vai ser... No caso, nem foi roubado, né? Foi enganado, foi bloqueado. Recentemente, até as pessoas estavam recebendo esse dinheiro de volta, né? Não sei se valia mais alguma coisa, não, com a correção que foi, né? Mas ainda estava recebendo. Mas cuidado, em que você está investindo? Quais são os seus valores? Para você não decepcionar, para você não cometer uma loucura lá na frente, confiado somente nos bens materiais. E até mesmo os nossos sentimentos, eles podem ser roubados. Quantas crianças, né, tem a infância roubada, os sonhos roubados, né? O pastor Maxwell falou que recentemente, então está bem fresco na memória aí de quem ouviu. Podem ser roubados. Até mesmo os adultos. Você se apega tanto, às vezes, às coisas, aí dá errado, ou às coisas, ou às pessoas, e aquilo lhe é tirado, e você sofre. Fica amargurado, fica com traumas, vai ter uma vida difícil, porque você estava colocando os seus valores, o seu coração nas coisas indevidas. Volto a insistir. É errado ter tudo isso? De maneira nenhuma. É errado colocá-las em primeiro lugar. Do seu coração está aplicado justamente só nisso, com o desejo daquilo ser a fonte, a primazia da sua vida, onde você vai ter alegria. É bom se alegrar, você ir viajar e ter as coisas muito bom, mas não se esqueça que é Jesus Cristo deve ser o primeiro lugar em tudo, que a eternidade junto com Ele não tem nenhuma comparação. Então, cuidado para não ter roubado tudo isso. Mas os tesouros que amontoamos no céu, eles não são assim. E quem conseguiria entrar até o céu e roubar os seus galardões que você colocou diante de Deus? Quem conseguiria? Um cidadão, um ser que habitou lá o céu, antes de ser expulso, tentou roubar a glória de Deus, mas foi expulso. Nem mesmo o diabo conseguiria entrar no céu e roubar. Ele que veio só para matar, roubar e destruir, não é capaz de roubar a sua morada no céu. O seu tesouro que está no céu. Ele não é capaz. Então, nem eu, nem você, nem ninguém, nem o diabo pode roubar. Então, investe. Faz o seu investimento para a eternidade junto com Deus. Porque lá ele não pode ser roubado. Os valores espirituais não podem ser roubados. A sua fé, aqui neste tempo, talvez você pode ser barulhado por alguém pode te barulhar, né, falando assim, a gíria correta, pode querer te enganar, mas se você estiver firmado na rocha que é Jesus Cristo, você não vai se abalar. Você vai pensar, vai ficar assim, não, mas eu tenho. Sei quem tenho crido. Às vezes nós nos tornamos chatos, né? Como pastores, de falar. Ontem esperando o almoço, demorado lá na reunião. Não pode falar, não. Nós sentou numa roda lá e comentando as experiências, os que acontecem numa igreja e outra. E vendo as situações que às vezes envolvem certas igrejas. Alguns testemunhando as suas rebeliões, as suas desobediências aos fatos que ocorrem. Mas tudo, acredito eu, estava pensando depois hoje sobre isso, muitas pessoas incitadas pelo diabo para que ele possa roubar a unidade da igreja, a própria pessoa, aquilo que ela crê, e acaba se perdendo. Então, cuidado, para que o diabo não roube a sua fé em Jesus Cristo. A sua salvação, ele não pode. O seu investimento, o seu tesouro lá no céu, ele também não pode, porque ele não tem condições de entrar
lá no céu e tomar isso das mãos de Deus. E em terceiro lugar, os valores espirituais não têm prazo de validade. Veja que maravilha. Todas as coisas aqui, os bens materiais, praticamente todas, têm um prazo de validade. Aliás, né, não sei se todos vocês têm o hábito, quando vai comprar algo no supermercado, chegar lá e conferir a data de validade, né? Se não tem esse hábito, adquira, que é importante. Que eu mesmo já passei por uma triste experiência dessa, de comprar as coisas, chegar em casa, olhar, isso não pode ser consumido mais. Mas tem prazo de validade. Aliás, né, outro dia atrás eu até falei que até nós aqui, né, enquanto seres humanos, né, temos prazo de validade, né? Um dia vamos envelhecer, um dia vai findar o nosso tempo, vamos acabar morrendo, né, se Jesus Cristo não voltar logo. Mas tudo tem um prazo de validade, seus bens materiais. Tudo tem um preço. As pessoas, né, por incrível que pareça, mesmo sabendo que as coisas que aqui nós temos não têm um valor eterno, elas se matam, né, se estapeiam, né, por causa dos bens materiais. Enquanto elas talvez estariam quase que precisando disputar no tapa, se fosse permitido, se fosse possível, o reino de Deus. Estaria ter que estar aplicando toda essa energia para estar morando na eternidade junto com Deus. E às vezes é triste quando a gente olha as pessoas à nossa volta, não se esforçando tanto assim. Vale lembrar, né? Vamos repetir isso aqui quantas vezes for necessário, que não é o nosso esforço que nos levará para a eternidade junto com Deus. Mas, né, não canso de citar também no livro do Tozer, quando ele diz que Deus, o mínimo esforço que nós nos movemos, que nós demonstramos o interesse de estar morando com Jesus Cristo, Ele irá nos abençoar. Ele está vendo. Nós que sabemos reconhecer o esforço dos nossos filhos para nos agradar, né? Quem tem filhos sabe muito bem disso, que eu estou falando. Sabemos reconhecer o esforço de cada um deles. Imagine Deus. Vai reconhecer o nosso esforço de aplicar os nossos recursos para a vida eterna. Então, invista no reino de Deus. E pode ser, né, que alguém pode apresentar algum valor, algum bem material, que é difícil de se corromper, de se corroer, que é difícil de ser roubado, mas provavelmente ele tem uma data de validade. Um dia ele vai acabar. Até o nosso templo aqui, né? Nós não adoramos as paredes, mas eu gosto de estar aqui. Tem dia que eu fico aqui sozinho, senta aqui, eu fico olhando, gosto, né? Sou suspeito para falar, né? Já falei várias vezes, né? Aqui que Deus me trouxe, o mandamento falando foi aqui que eu me converti, gosto de estar aqui, mas até isso aqui um dia vai ser consumido pelo fogo, ou vai ser deixado aí por um tempo aí, né? Dependente das teorias que você acredita no fim dos tempos, mas acredito, na minha teoria que eu acredito, na minha não, na teoria que eu acredito, que um dia que será consumido pelo fogo, vai acabar. Sua bela casa lá, que você construiu, ou comprou com seu dinheirinho suado, um dia as chamas, né, do final do mundo irão consumi-las. E nada poderá ser levado. Então tem um prazo de validade. Se não for um perecível aqui deste tempo, mas no dia do juízo, quando o fogo do juízo final irá acabar com o resto que sobrar aqui. E eu acredito. Mas os valores espirituais também não são assim. Ao contrário, a nossa salvação é eterna, a nossa moradia no céu, a nossa morada no céu é eterna. E é isso realmente o que importa. E é isso realmente que deve ser valorizado. Porque senão não tem sentido. Se você aplicar toda a sua vida em algo que vai acabar amanhã, não faz sentido. Algo que vai estar com os dias contados, não faz o menor sentido. Insisto mais uma vez, trabalhe, adquira coisas para a sua vida, para ter uma vida mais cômoda aqui neste mundo, mas o seu maior investimento deve ser no reino de Deus, no reino dos céus, que não tem prazo de validade, que irá durar para sempre, que irá durar por toda a eternidade.
Ou seja, se os valores espirituais não se corroem, não se roubam e não têm fim, então nós devemos colocar os nossos corações neles. Porque eles são infinitamente superiores aos valores materiais. E aí eu quero que você reflita sobre isso. Agora, e vá para sua casa, se possível durante essa semana, pense um pouco sobre isso. Talvez seja a hora de você mudar a expectativa ou a perspectiva de como você está trabalhando, de como você está encarando a sua vida profissional, a criação dos seus filhos, a condução, a administração da sua vida, da sua família. Talvez você ainda está preso a essas condições terrenas de investir em valores que irão se corroer, irão ser roubados possivelmente, ou serão acabados, terão um prazo de validade. Talvez é tempo de você pensar em investir seus recursos, sua vida, seu tempo, todo o seu empenho, todas as suas forças naquilo que jamais irá acabar, que é a eternidade junto com Deus. Para encerrar, quero só frisar mais o versículo 21 do capítulo 6 de Mateus. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O que é o seu tesouro? Onde você tem colocado o seu tesouro? Porque aí está o seu coração. Muitos, o tesouro dele é o marido, é a esposa, é o filho. Volto a insistir, talvez é a casa, é o carro, é o emprego. São bens materiais ou pessoas aqui neste tempo. Tudo que eu falei, tudo coisa boa, né? Não falei nenhuma coisa ruim. Não falei nem em drogas, nem falei em bebida, nem falei nisso. Nem cheguei nesse ponto. Quero trazer só coisas boas para você pensar. Aqui, enquanto seres humanos falando. Tudo isso é coisa boa. Mas o nosso coração, o nosso tesouro não deve ser isso. Devem ser estimados, devem ser amados, devem ser valorizados, devem ser conquistados. Mas não deve ser aplicado o coração em primeiro lugar. Porque isso não deve ser o seu tesouro. O seu tesouro deve ser Jesus Cristo. E automaticamente, quando o seu tesouro é Jesus Cristo, quando o seu coração está em Jesus Cristo, você herda junto com Ele a eternidade. Herda junto com Ele as mansões celestiais, a morada eterna, junto com Deus, para sempre. Então isso é, como eu disse lá no início, que não era nem para colocar defeito nos bens materiais, nem dizer que eles não podem ser conquistados, você não deve adquiri-los. Então a ênfase maior é justamente em estar na eternidade junto com Deus. Investir todas as nossas forças de colocar os nossos corações no tesouro que é a eternidade junto com Jesus Cristo. Na pessoa de Jesus Cristo. Porque Ele é, como nós cantamos, o autor e consumador da nossa fé, da nossa existência, eternamente. Então é com Ele e nele que nós devemos colocar o nosso coração. Porque Ele sim deve ser o nosso tesouro. Amém? Que você possa pensar sobre isso. Trabalhe, adquire, ame as pessoas à sua volta, invistam nelas. Mas o seu coração, em primeiro lugar, é Jesus Cristo. Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, enche, Senhor, o nosso desejo, ó Pai, de aplicarmos, ó Pai, todas as nossas forças, ó Pai. Em primeiro lugar, o nosso coração, ó Pai, que o nosso tesouro deve ser o Senhor. Jesus Cristo, ó Pai, que é o centro de tudo e de todos, ó Pai, deve ser onde reside, ó Pai, o nosso tesouro. Nosso coração deve estar lá nele, ó Pai, eternamente. Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, coração silencioso, estamos encerrados. E lembrando sempre, seu maior tesouro é Jesus Cristo. E seu coração deve estar sempre nele.